Porto Alegre, 1º de março de 2022. Terça-feira de Carnaval. Dia bom para falar de uma das mais icônicas marcas de automóveis, a Jaguar. Há muito o que contar sobre a Jaguar. E vou tentar fazê-lo neste e nos próximos vídeos. Mas não há como falar dela sem mencionar abusivamente o nome de William Lyons. Aliás, Sir William Lyons, título que recebeu da Rainha Elizabeth II em 1956 e conhecido na Inglaterra de sua época como Mr. Jaguar. William Lyons nasceu em Blackpool em 1901 e viveu 84 anos. Embora tendo se aposentado em 1972, ele, até quando pôde, frequentou os departamentos de desenvolvimento e estilo da Jaguar. De modo que, até sua morte, sua influência foi forte nos carros da marca. Aliás, esta influência, na verdade, se faz sentir até hoje, porque William Lyons deixou uma marca profunda e bem definidos os parâmetros do que, na sua concepção, deveria ser um bom carro. Pace, space and grace at a reasonable price. Numa tradução livre, seria algo como desempenho, espaço e beleza a um preço razoável. Assim ele resumia sua visão idealista de oferecer um produto especial por um justo valor. Não eram, nunca foram carros baratos, mas custavam menos do que valiam. Na juventude, William Lyons era um apaixonado por motocicletas. Andava numa Norton, mas sonhava com uma Braf Superiors, antiga marca inglesa que se apresentava como o Rolls-Royce das motos. Foi nesta condição que conheceu William Walmsley, que viria a ser seu sócio. Walmsley era 10 anos mais velho do que Lyons e fabricava, meio artesanalmente, sidecars para motocicletas. O produto de Walmsley tinha muito estilo em comparação com o que havia na época. E Lyons resolveu adquirir um para instalar em sua moto. E convenceu-se de que aquele produto tinha tudo para ser um sucesso comercial se produzido e comercializado corretamente. Daí a convencer Walmsley do mesmo e associar-se a ele na empreitada foi um passo. Em 1922,
os dois fundaram a Swallow Sidecars, com dinheiro emprestado de seus respectivos pais, e foram à luta. Uma coisa que não faltava a Lions era tino para negócios. E a nova empresa foi um sucesso. Os sidecars da Swallow logo se tornaram os preferidos dos donos de motos Brough Superiors, e nelas pareciam ainda melhores, mais bonitos e mais desejáveis. Pouco tempo depois, já estavam se dedicando ao encarroçamento do Austin 7. E, a partir de 1926, de outros automóveis, tais como Morris, Standard, Fiat, Swift e Cowley. Mas a principal delas era a Standard. Lembram do Standard Vanguard? Pois é aquela Standard. O sucesso dos carros encarroçados pela Swallow foi enorme e o dinheiro começou a entrar fácil. William Walmsley estava satisfeito e não queria arriscar mais. Estava bom assim. Lions não. Para ele, faltava muito ainda. Aliás, faltava tudo. Aquele negócio de montar carros sobre o chassi de outros fabricantes era muito limitante. Suas ideias não cabiam ali. E ele partiu para o desenvolvimento de um chassi próprio, que deu origem ao SS-1. Este chassi era fabricado pela Standard, mas sob especificação da Swallow, ou seja, de Lions. Este estratagema de mandar fabricar peças sob especificação eles usaram por muito tempo. Também com relação a motores e outras peças, a fim de evitar imobilização de capital e poder utilizar os recursos disponíveis no desenvolvimento da empresa. O SS-1 foi o primeiro carro em que Lions pôde colocar suas ideias de estilista inteiramente em prática, e nele já nasceu boa parte do espírito e da personalidade da marca. O SS-1 deu origem à marca SS, que foi usada até a Segunda Guerra e vinha de Standard Swallow, já que eles tinham eliminado a palavra sidecars do nome da empresa, que ficou sendo apenas Swallow Cars. Sobre o projeto do SS-1, contam uma história que bem ilustra o modo de agir e pensar de Lions. Lions era uma figuraça. Dizem que ele havia projetado uma cabine de passageiros tão baixa que só motoristas de pequena estatura poderiam dirigir o carro. Mas era bonito e ele queria assim.
E pronto. Pouco antes de o carro entrar em produção, ele teve que baixar o hospital e lá permanecer por algum tempo. Tempo suficiente para que Walmsley, mais prático, ordenasse um pequeno aumento na altura da cabine. Quando Lyons saiu do hospital, o carro já estava em produção e ele, ao vê-lo, comentou apenas: ficou parecendo a torre de comando de um navio. Junto com o SS-1, eles lançaram o SS-2. Só que este era montado sobre um chassi padrão da marca Standard e era um pouco menor. O SS-1 foi fabricado de 1931 a 36. O apresentado nas fotos tem um motor da marca Standard de 6 cilindros, 2.644 centímetros cúbicos e 68 cavalos. O SS-1 foi fabricado em mais de um modelo de carroceria. Este é um Saloon. Na Inglaterra, utilizavam uma terminologia bem peculiar para designar os diferentes tipos de carroceria. Assim, saloon eram os modelos fechados, tanto com 2 como com 4 portas, nossos sedãs. Os conversíveis eram chamados Drop Head Coupé e os cupês com capota de Fixed Head Coupé. O SS-2 da foto é um Fixed Head Coupé, do qual foram produzidos apenas 154 exemplares. Ao todo, foram feitos 1.801 SS-2, em 2 modelos, o Fixed Head Coupé e o Saloon. Mas a diferença entre ambos era muito pequena. Residia na cobertura da capota com uma espécie de vinil que tapava as janelas traseiras. Este carro teve grande sucesso de vendas devido à sua beleza e a seu bom preço, apesar de seu modesto desempenho. Seu motor de 4 cilindros da marca Standard desenvolvia meros 27 cavalos. Por isso, em 1934, foram introduzidos 2 novos motores de 32 e 38 cavalos, respectivamente, que vieram a melhorar um pouco a situação. É de se notar 2 características comuns a ambos: a baixa silhueta, principalmente se considerarmos a época, e o seu longo capô, características essas que viriam a acompanhar a marca por muitos anos. Em 1934, William Walmsley se retirou da sociedade e no ano seguinte Lyons introduziu a marca Jaguar nos seus carros sem retirar o SS. Jaguar
entrou como uma espécie de nome de fantasia, talvez para salientar o temperamento esportivo dos carros, que não tinham ainda uma performance digna de seus sonhos. Até então, eles vinham usando os motores da Standard, sem grandes modificações. Mas Lyons achava necessário ter um motor próprio para equipar os carros que estava imaginando lançar e, para isso, cercou-se do que havia de melhor em termos de engenheiros e outros profissionais. Lyons tinha um objetivo: fabricar um carro modelo Saloon capaz de andar a 160 quilômetros por hora, 100 milhas. O primeiro Jaguar, lançado em 1936, ainda não foi este carro, embora fosse capaz de chegar aos 140. Embora o foco da companhia continuasse nos carros Saloon, que faziam grande sucesso comercial, entre 1935 e o início da Segunda Guerra, a SS Jaguar fabricou 3 memoráveis esportivos: o SS-90, de 1935, o SS-100, 2,5 litros, de 1936, e o SS-100, de 13,5 litros, de 1938. Exteriormente, eles são praticamente iguais, mas a evolução mecânica entre eles é evidente, principalmente no motor. O SS-90 foi diretamente derivado do SS-1. Ele foi criado cortando 15 polegadas do chassi do Saloon. E o motor era um 6 cilindros em linha, com válvulas laterais, que desenvolvia medíocres 70 cavalos. Mas, num carro como aquele, não poderia faltar potência. E, depois de uma produção de apenas 23 exemplares, o SS-90 foi substituído pelo SS-100, que veio com um novo motor desenvolvido por Harry Wesley, com válvulas no cabeçote, que liberava uns 30 cavalos extras. O SS-100 foi um sucesso de vendas. Tinha baixo peso, boa potência e o preço competitivo. Mas sua produção sempre foi reduzida devido à prioridade que a SS dava para os modelos Saloon. Ao todo, até parar a produção por causa da guerra, foram produzidos apenas 190 SS-100 de 2,5 litros e 118 SS-100 de 13,5 litros.
Para os amantes dos automóveis, esses carros são fascinantes. Mas os modelos Saloon da Jaguar também despertam curiosidade. A seguir, foto de um Saloon 13,5 litros de 1939.